Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo vídeo desta quinta-feira. E nosso tema principal é, acreditem se puderem, que coisa cansativa, as joias do Jair Bolsonaro. É isso mesmo. Depois da notícia que eu trouxe para vocês mais cedo, a decisão do TCU, eu achava que o assunto estava encerrado, mas a esquerda não se conformou. Mas é aquilo, né? Quando você toma decisões na base do impulso, invariavelmente você dá pinta. E aí, a AGU esqueceu de combinar com a Polícia Federal e tá todo mundo passando vergonha. Eu vou trazer os detalhes para vocês daqui a pouquinho, tá? Antes disso, outras matérias. A primeira, governo bloqueia 2,3 bilhões do Farmácia Popular e do Auxílio Gás. Não falta dinheiro para Canja passar férias em Paris às nossas custas, né? 200 mil reais. Não falta dinheiro para aumentar em 4 bilhões de reais o orçamento do judiciário para o ano que vem. Não falta dinheiro para um monte de coisa, para carpete, para roupa de cama, de algodão egípcio, enfim, né, todos esses luxos aí que a gente banca. Agora, para o Farmácia Popular e para o Auxílio Gás, aí vai ter esse cortezinho de mais de 2 bilhões de reais. Eu jurava, gente, que a esquerda governava para o povo, que ia ajudar o pobre. Mas a gente está vendo que a coisa é um pouquinho diferente. Essa semana eu trouxe para vocês o Bradesco batendo recorde de faturamento, o Itaú batendo recorde de faturamento, ou seja, os banqueiros felizes da vida com o governo do Lula, mas é o povo que paga a conta. Independente disso, pessoal, vejam essa outra matéria, parece stand-up comedy, né? Eu fico imaginando assim, a pessoa que está vendo aquilo ao vivo, o Lula falar essas coisas, o que será que a pessoa sente, né? Porque eles sabem que é mentira. Brasil nunca teve tanto motivo para estar otimista com a economia quanto agora. Lula, é muito fácil você falar isso quando você não vai no supermercado. Tu não paga nada, cara. É tudo, quer dizer, de graça não, nós pagamos, mas não sai R$1 do teu bolso. Então é muito fácil você dizer que a economia não tá boa, tá uma coisa horrorosa. Só quem vai no supermercado, quem faz a feira, sabe disso. Tá tudo muito caro, pessoal. Tá tudo caro demais. Isso aí é o sinal verdadeiro da economia. Ah, a pessoa, fulano de tal, não sabe nada de economia, meu amigo. Se o cara vai no supermercado, se o cara bota gasolina no carro, né, o cara sabe. O cara sabe que o negócio tá ruim, né, e vai piorar. Já falei para vocês várias vezes, tá chegando setembro, né, que o negócio vai entrar mesmo. Sem areia, com areia, né, vai ser feio. Setembro, outubro, novembro, estejam preparados. Aí vem esse maluco e solta essa, né? É uma cara de pau, porque ele não está falando para os ministros dele. Ele sabe que essa notícia vai reverberar, né? Que os sites de notícia vão publicar isso aí, a fala dele, ele quer falar para as pessoas. Os ministros todos, vocês podem ter certeza disso, sabem que é mentira. Sabem que a situação está pré-caótica. Mas DNA da esquerda, gente. Mentir é com Lula. É o pai da mentira. Tá? Agora vem o teatrinho, mais um teatro, tá? Brasil expulsa a embaixadora da Nicarágua. Nicarágua, galera, é uma ditadura sanguinária, tá? Talvez até pior que a da Venezuela. E aí o Lula, né, teve a imagem dele agora colada de vez no Nicolás Maduro. O mundo inteiro tá vendo a leniência do Lula perante a fraude eleitoral da Venezuela. Então, ele precisava de alguma coisa para desvincular a imagem dele da imagem de ditadores, né? Aí ele vai lá, liga pro companheiro dele, Ortega, e fala o seguinte: Orteguinha, vamos fazer um teatrinho? Você inventa um problema aí com a minha embaixada, com o meu corpo diplomático, aí eu vou lá, expulso tua embaixadora aqui no Brasil, aí tu livra a cara de painho. As pessoas lá fora vão achar que eu não tenho essa intimidade toda com ditadores. Pode ser? Claro, Lula, o que você quiser. Vamos lá, o que você quer que eu faça? Aí pronto, teatro armado. Quem acreditar que existe treta entre Brasil e Nicarágua nesse momento com o governo do PT, tem que ser muito faixa branca ou então, né, tá, né, tá meio no mundo da lua. Tá? Então, galera, não existe desentendimento diplomático entre Brasil e Nicarágua. É um teatro para ajudar o Lula, tá? Para tentar descolar a imagem dele da imagem de ditadores, já que todo mundo está vendo que ele está abraçadinho ali com o Nicolás Maduro. Tá? Falando em Venezuela, a Maria Corina, que é a líder da oposição, não foi a candidata, porque ela foi impedida, né? Ela seria candidata, mas ela foi tornada inelegível.
É a Venezuela virando o Brasil, imitando o Brasil. O candidato foi Edmundo Gonzalez, mas ela é considerada líder da oposição. E ela ofereceu as atas da eleição para o governo brasileiro. Lula, aqui estão as atas, tá? Pode examinar para ver se houve ou não fraude eleitoral. Porque o Lula, o Celso Amorim, tá todo mundo insistindo que não dá para dizer se um lado tá certo, se é o outro lado que tá certo. Tá tudo muito confuso, tá tudo muito nebuloso. O mundo inteiro já percebeu, mas o governo brasileiro fica, né, fazendo esse teatrinho aí, porque tem medo do Nicolás Maduro e está sentado no colo da Rússia e da China. Então a Maria Corina falou: toma aqui, Lula, aqui estão as atas. Aí você vai lá e examina, para ver se está tudo ok. Vocês acham que o Lula vai aceitar? Gente, o Lula não consegue ler uma etiqueta de tapioca. Você acha que ele vai entender o que tem numa ata eleitoral da Venezuela? Não fala português, vai entender em espanhol? Não vai. Aí vai entregar para quem? Pro TSE? Vai entregar pro TSE examinar para ver se as atas são fraudadas ou não, as atas da oposição? Pô, gente, que coisa, hein? Que situação vexatória. O cara botou a gente no subsolo do esgoto, tá? Com goteira no teto. Agora chegamos aqui ao nosso tema principal. Galera, vamos lá, né? Rapidamente aqui. Quem não assistiu ao primeiro vídeo de hoje, dá uma conferida lá. O TCU decidiu que o Lula pode manter aquele relógio caríssimo dele, o Piaget, né? E isso, né, seria o mesmo caso do Bolsonaro, das tais joias, né? São presentes personalíssimos. No caso do Lula, foi realmente um presente personalíssimo, né? Foi uma visita que o Lula fez à França, e na época o presidente era o François Mitterrand, e ele disse que o presente foi personalíssimo. Tá? Então, beleza. Se for o caso, o Lula fica com o Piaget e a gente esquece, joga para debaixo do tapete aqueles 11 containers, né, cheios de presente. Vamos nos ater aqui ao Piaget. Então o Lula podia ficar com o relógio. Se o Lula podia ficar com o relógio, o Bolsonaro também pode ficar com o relógio dele. Certo? Certo. Só, pessoal, que a ordem é inversa, tá? A decisão do TCU sobre o Bolsonaro já tinha acontecido. O TCU já tinha publicado um parecer dizendo que não havia irregularidade sobre as joias de Jair Bolsonaro. Independente disso, ele foi lá e devolveu. Tá? Mas a imprensa está mentindo, está invertendo a ordem. Está dizendo que o Bolsonaro pode se beneficiar da decisão que favorece o Lula. Na prática pode até ser. Agora, cronologicamente falando, o parecer do TCU sobre o caso Bolsonaro foi anterior ao parecer do caso Lula. Tá? Importante que isso tenha ficado bem claro para todo mundo. Só que a esquerda não gostou da ideia. Meu Deus do céu, acabou a narrativa, né? Bolsonaro, ladrão de joias. O que a gente vai falar agora? E aí, a PF e a AGU resolveram entrar em ação, resolveram entrar em campo. Para quem não sabe, o AGU, advogado-geral da União, é o Bessias, o menino de recado da Dilma, aquele do áudio da Lava Jato, né? Ô Bessias, leva lá o documento pro Lula, meu filho. Fala para ele assinar só em caso de necessidade, né? Ela falou isso pro Lula, e o Lula falou, tá bom, querido, não lembro. Mas o Bessias era um menino de recado da Dilma e hoje ele é o AGU. Tá? Vejam bem como eles bateram cabeça. Vamos ler aqui a primeira matéria. A AGU vai recorrer de decisão do TCU para garantir uso de relógio por Lula e não permitir devolução de joias a Bolsonaro. Vejam bem. A AGU está admitindo, né, tacitamente, que a decisão do TCU, como ela é hoje, permite que as joias sejam devolvidas para o Jair Bolsonaro. Beleza? Mas o AGU quer diferenciar. O Lula pode ficar com as joias, mas o Bolsonaro não. Porque painho é painho. E Bolsonaro não pode. Tá ok? Vocês estão captando a coisa, né? A AGU está dizendo ali, implicitamente, que a decisão hoje do TCU permite que as joias sejam devolvidas para o Jair Bolsonaro. Aí vem a PF entrando em campo. Não ligou para a AGU, tá? PF avalia que julgamento do TCU sobre Lula não interfere no caso de Bolsonaro. Peraí, Polícia Federal, peraí. O julgamento do TCU permite que Bolsonaro receba as joias de volta, hoje, tá? Então, as joias estariam com o Jair. Vamos supor que amanhã
a decisão seja respeitada, o Bolsonaro peça as joias de volta e as receba. Então o Bolsonaro está lá com as joias no colo dele, tá? A PF está dizendo que isso não interfere no caso do Jair Bolsonaro. Então a Polícia Federal está afirmando que o TCU está devolvendo joias ilegalmente ao Jair Bolsonaro. Se é o TCU que fiscaliza os presentes oferecidos a chefes de Estado, e o TCU está dizendo que o Bolsonaro pode pegar as joias para ele de volta, a PF não pode dizer que existe um crime. A gente está correndo o risco de ter o Bolsonaro com as joias em casa e a PF insistindo em investigá-lo por um crime que não existe. O que vai acontecer? Repetindo, pessoal, a AGU admitiu isso. Implicitamente, a AGU admite que o Bolsonaro pode pegar as joias de volta hoje, caso o recurso impetrado pela AGU não seja deferido. E aí o Bolsonaro vai lá e recebe as joias. Ao mesmo tempo, a Polícia Federal vai desrespeitar a decisão do TCU, que a AGU reconhece, e vai continuar investigando alguém por um crime que não existe, de acordo com o órgão regulador responsável. Meu Deus do céu! Pegaram uma célula do poder público e transformaram em uma Gestapo. É uma célula independente persecutória que desconhece leis, que desconhece regimentos, que desconhece tudo, quando o alvo é a direita conservadora, em especial Jair Bolsonaro e seus aliados. Olha, pessoal, eu não consigo conceber, quem acredita em Deus não consegue conceber que isso vai acabar desse jeito, que essas pessoas que promovem esses absurdos vão sair impunes disso. Eu não estou falando da justiça divina, não, estou falando da justiça da terra, tá? Justiça terrena. Eu não consigo acreditar que vai ficar por isso mesmo, que essa turma vai prevalecer. Porque não é possível uma coisa dessa. Não é possível. Mas enfim, né? Vamos ver aí, né, o que vai acontecer na próxima, como eles vão conseguir fazer esse malabarismo para justificar essa discrepância de entendimento entre os três órgãos, na verdade, né, e a lógica do direito sendo jogada no lixo, né, no lixo, e nem reciclável é. Fechou? Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, é só assistir de novo. É bem tranquilo, tá, pessoal? São incongruências. Uma argumentação de um invalida a argumentação do outro. Então não tem, né, como as duas coisas serem verdadeiras. Fechou? Mas a gente volta, um forte abraço e a gente se vê por aí.